falei para os meninos que eles podiam continuar tocando durante toda a pregação. O que vocês acham? Legal, né? Não dá um clima legal? Só que acho que o dedo deles vai cansar. Estava ali atrás há pouco, vendo minha esposa ensinar as crianças sobre profecia. A criança é muito sincera, né? E elas têm uma percepção das coisas espirituais muito honestas. E aí minha esposa falou assim: então Deus falou com Jeremias, e aí deu uma visão para Jeremias. Jeremias fez o quê? Aí o menino falou: ele viajou na maionese. Aí ela disse: ele profetizou. Ele viajou. E eu fiquei olhando aquilo e ela tentando explicar o que era profecia, como é que é ter advertências de Deus. Falei: como a gente complica nossa espiritualidade. Como é simples para Cristo conhecê-lo, amá-lo, fazer sua vontade, como Ele está disposto a fazer isso por nós. E Ele chegou a dizer que se a gente não se parecesse com criança e não fosse como a criança, a gente não conseguiria herdar o reino dos céus. Uma das coisas que eu valorizo muito em cada encontro nosso aqui é a sinceridade com as pessoas que estão aqui. Abre o coração, oram a Deus. Uma oração como essa, o pastor Dani conduziu a gente à grandeza de Deus. Eu acho que a gente está sentindo muita falta na nossa vida, no dia a dia, de coisas que são de verdade, coisas autênticas, que você vê que é de verdade. E muitas vezes um culto passa por nós e era para ser de verdade, mas a gente está tão desconectado, está tão preocupado, está tão ansioso com tanta coisa, que ele simplesmente acontece. São 30 minutos que passam pela gente e a gente não se permite ser tocado por essa palavra, principalmente aqueles que frequentam regularmente o ambiente religioso. Vem, frequenta, senta, participa. Daqui a pouco a gente entra no piloto automático da religião. Então eu quero convidar você, nesse momento, com muita sinceridade no meu coração, para a gente gastar os próximos 30 minutos tentando buscar de verdade o conselho de Deus, o conselho da vontade de Deus para a nossa vida. Queria convidar você a essa percepção, a essa consciência de que Deus, Ele se manifesta quando você está aberto a ouvir a palavra dEle, está disposto a entender essa palavra, está disposto a praticar. Então é nessa disposição que eu queria convidar você a gente orar, para a gente continuar essa nossa série de mensagens para: Senhor, me faça o teu aprendiz nesse lugar aqui. Vamos fazer isso? Vamos orar mais uma vez, pedindo para Deus abrir nosso coração, para que isso aqui não passe por você, para que você não viaje, para que Deus mexa com o teu coração. Senhor, nós vamos abrir a tua palavra, Pai, e ela tem poder. Ela tem poder porque é tua. Ela tem poder para curar, para criar, para destruir, para reconstruir. E a gente quer pedir que a tua palavra fale nesse momento, usando um instrumento humano, mas que seja a tua palavra, o teu poder, Pai. E que a gente não esteja aqui só por estar. Que aquele que está aqui apertado com o coração, e nessa oração que nós conduzimos aqui, essa pessoa já te reconheceu, já abriu o coração. Que seja mais um momento, Pai, de um coração aberto para te ouvir, para te receber, para que as tuas transformações e a tua vontade, Pai, entre dentro de nós de um jeito profundo, radical, mude a nossa vida, Pai, para a gente poder viver essa semana ao teu lado. Eu oro assim, em nome de Cristo Jesus, nesse nome poderoso que está entre nós aqui nesse momento. Amém, Senhor. Amém. Nós estamos na segunda mensagem da série O Aprendiz. E essa série, ela tem um interesse muito claro de dar uma continuidade da série passada, que era sobre as disciplinas espirituais, a jornada da vida. Depois de passar por 8 disciplinas espirituais, a gente tem um interesse muito grande como igreja de que você se comprometa a não só continuar orando, buscando, tendo solitude, agradecendo a Deus, mas que você se comprometa a ser um discípulo de Jesus e a aprender de Jesus e de Deus qual é a vontade dele para você como discípulo. E ao planejar isso no início do ano, a gente orou, aliás, no final do ano passado, a gente orou por essas séries, o que a gente pensava que seria importante para a vida da igreja. E a gente teve a ideia de falar sobre essa ideia do aprendiz como um discípulo. E para falar desse aprendizado, a gente escolheu falar de Timóteo
e da relação que ele tinha com Paulo. Aliás, a relação que Paulo tinha com Timóteo, porque foi um convite para que ele pudesse ser discipulado e pudesse ser um pastor, tão jovem como era o menino Timóteo, foi cuidado por Paulo. Eu quero te convidar a, nessa relação de amizade de Paulo e Timóteo, a gente extrair para nós alguns conselhos importantes, como aprendizes, como discípulos, como alunos de Jesus, que é importante a gente relembrar. Então, na semana passada, o pastor Dani falou sobre proatividade, que o aprendiz, usando um pouco da linguagem corporativa, o aprendiz ele tem que ser proativo, ele tem que estar engajado no que Deus está fazendo no mundo. E eu vou falar um pouquinho sobre persistência. É algo que se espera de um aprendiz, que ele seja persistente, que ele caminhe, que ele aprenda, que ele resista. E Paulo trata disso com Timóteo de um jeito muito especial. Eu queria falar dessa persistência que a gente tem que ter na caminhada como discípulo, para poder cumprir a vontade de Deus e cumprir o chamado de Deus para essa nossa geração. E eu quero abrir com você a carta que ele mandou para Timóteo, que é a segunda carta. Então é 2 Timóteo, no capítulo 2. Pode acompanhar por gentileza, a gente vai se até ao texto, então você pode abrir e manter aberto, nós vamos ler alguns trechos juntos. 2 Timóteo, capítulo 2, do verso 1 em diante. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1 em diante. Como é que a gente desenvolve essa persistência? O que Paulo ensina a Timóteo para desenvolver persistência na vida com Deus e na vida como um discípulo? 2 Timóteo 2, capítulo 2, verso 1. Vou começar a ler então. Diz assim: portanto, você, meu filho, Paulo se referia a Timóteo como filho na fé, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros homens. Timóteo, suporte comigo os sofrimentos com um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Então reflita no que eu estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Lembre-se de Jesus Cristo, Timóteo, lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho pelo qual sofro, a ponto de estar preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, dos escolhidos de Deus, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele também viveremos. Se perseveramos, com Ele também reinaremos. Se o negamos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois Ele não pode negar-se a si mesmo. Essa é uma carta pastoral. Timóteo é uma carta pastoral. Por que é chamada de carta pastoral? Porque é escrita diretamente endereçada para uma pessoa. Por exemplo, Timóteo é uma carta pastoral. Tito, quando Paulo escreve para Tito, quando ele escreve para Filemon, são todas cartas para uma pessoa. Então, o que você está lendo aqui, se você tomar o cuidado de acompanhar essa série na sua casa, abrir esse livro, o que você está lendo é uma carta de Paulo, literalmente para um amigo, para um discípulo. Essa é a percepção pela qual eu me aproximo do texto para entender o que Paulo quer dizer para esse menino. Era um menino jovem, o pastor Dani fez uma introdução longa na semana passada, explicando quem era Timóteo. Se você quiser saber um pouco mais, assista a última mensagem. Ele fala que Timóteo era novo, era um pastor da igreja de Éfeso. Paulo estava cuidando de dar uma responsabilidade muito grande para ele, e Timóteo vai ser norteado pelos conselhos de Paulo, e Paulo está preso aqui, ele está na prisão, e Paulo, ao estar preso por conta do evangelho, ele está escrevendo para Timóteo, através de algum auxiliar, e tem vários teólogos que vão estudar como Paulo conseguia mandar suas cartas, mas o mais certo é que ele tinha um auxiliar que escrevia para ele, tinha liberdade de poder citar o que ele queria dizer para Timóteo, alguém escrevia. Então escreve para Timóteo essas coisas aqui. Escreve para Timóteo que eu quero que ele continue fiel. Escreve para Timóteo que ele tem uma missão para cumprir. Esse é o sentimento da carta. E o objetivo desse trecho que a gente leu, o centro desse texto,
é o verso que diz assim: Timóteo, as coisas que você ouviu dizer, na presença de muitas testemunhas, confia a outros homens, que possam ensinar a outros. O que Paulo está dizendo: você me viu falar de coisas, e você me viu fazer coisas, que agora eu preciso, Timóteo, que você conte para outros homens. Você tem uma missão a cumprir, você tem um chamado. Timóteo, você é um discípulo, você está comprometido. Você aceitou um chamado da graça de Deus e você é um discípulo. Você agora tem que cumprir essa missão. O ponto central é: o evangelho precisa de diligência, de compromisso. Talvez a melhor palavra seja o evangelho, Timóteo, precisa de comprometimento. Nós precisamos de comprometimento. Paulo está dizendo para ele: você precisa de alguns conselhos, Timóteo. Muita coisa vai acontecer contigo. O contexto era de perseguição. Lá pelo ano 60, 64, quando é escrito essas cartas pastorais de Paulo, contexto onde se você pregasse sobre Jesus, falasse desse nazareno, desse judeu que morreu e ressuscitou e vai voltar, você era preso, você era perseguido pelo Império Romano. Os discípulos estavam sendo perseguidos, Paulo estava sendo perseguido, Paulo havia passado por sofrimentos absurdos na história. E o contexto, ele está dizendo assim: ô Timóteo, você vai passar por tudo isso também, mas tem um compromisso que a gente tem que cumprir. E falar disso aqui em 2015 parece, o termo que eu usaria é surreal. Falar desse comprometimento aqui em 2015 soa assim, do tipo, sofrer pelo Evangelho, ser perseguido pelo Evangelho. Nós vivemos na era da tolerância. Eu posso respeitar o seu jeito de enxergar o que você acha que é verdade, você enxerga o meu jeito diferente, eu enxergo diferente, a gente está vivendo, convivendo. Vamos tocar a nossa vida. O mundo fala de amor, mais amor, por favor. A gente está vivendo essa geração. E falar de um evangelho que gera perseguição, que gera sofrimento, ou que gera comprometimento é muito difícil. Para algumas pessoas, essa religião chamada cristianismo, se alguns quiserem entender como um movimento, cristianismo, ela é uma religião que hoje é vendida como a religião do conforto. Você vai para ser abençoado, você se torna filho de Deus para ser cuidado, para não ter doença, para poder ter a conta bancária elevada, para ser cabeça, para não ser cauda, no seu trabalho para você vender mais que todo mundo, bater a meta mais que todo mundo. Deus é isso aí. Falar disso aqui, de que o evangelho é um comprometimento, como um soldado que foi alistado para uma guerra, parece que está muito distante da gente. E eu quero falar de 3 conselhos que Paulo dá com clareza para Timóteo. Pastor, por que para Timóteo só essa carta se torna tão importante para nós hoje? Porque Paulo mesmo em Timóteo ele fala assim: olha, se eu tardar, fique ciente de que essa é a maneira que você deve proceder na casa de Deus. Essa é a maneira que a igreja do Deus vivo vai viver. Se eu tardar, Timóteo recebe essa carta. Essa maneira que eu estou descrevendo aqui, Timóteo, é a maneira que eu quero que o meu povo viva. Por isso é tão importante. Por isso ela transcende o tempo e chega para nós hoje aqui. É a maneira que a igreja que crê em Deus deveria viver. Então não é só para Timóteo. Ela ganha uma aplicação para mim e para você hoje. E a gente recebeu esse chamado também. A gente também recebeu esse chamado de comprometimento profundo com o que Jesus pede para a gente. E eu falo para vocês, é um desafio. Eu pensava enquanto preparava essa mensagem, eu vi os 3 conselhos com clareza assim na minha frente enquanto eu orava. Claro que Paulo disse para Timóteo que era importante: confie aos homens, faça discípulos. A gente chama isso de discipulado. Confiar algo que você aprendeu a alguém que possa ensinar outro. Isso é discipulado. Ensinar o amor de Deus, as coisas que você tem que compartilhar daquilo que Jesus pede. Isso é discipulado. Falar disso hoje em dia parece que é perda de tempo. Não é isso que as pessoas querem ouvir. E eu sei que você vem para cá, para esse lugar, e a Nova Semente tem uma característica tão bonita. A gente recebe pessoas de todos os tipos, pessoas lutando com todo tipo de luta espiritual, familiar, pessoas que lutam consigo, pessoas que chegam aqui e usam um termo como estou destruído, ou foi a última vez que eu entrei aqui para tentar de alguma forma ouvir a Deus. E quanta gente é restaurada, quanta gente é tocada, quanta gente se posiciona ao lado de Deus nesse lugar. Tem gente que ainda acha, e me pararam pouco tempo atrás para perguntar, quando eu disse que era pastor, perguntaram aonde? Eu disse assim, na Nova Semente. Aí a pessoa disse assim, na Nova Semente? Falei, é. Ela disse assim,
Ah, lá é onde... Aí eu falei, qual é a frase que ela vai colocar? Lá é onde... Não, aqui não é onde pode tudo, como ela disse. Lá é onde pode tudo. Não, aqui não é onde pode tudo, não. Aqui a gente está tentando levar o Evangelho a sério. E quando o Evangelho diz para acolher pessoas que vivem o que vivem e são o que são, a gente vai dizer, pode viver com a gente, você já faz parte dessa comunidade. Ela diz assim, mas... Né? Deus tem um limite. Falei, tem inclusive para a senhora mesmo. Dá vontade de falar, não falei, mas dá vontade. Inclusive para a sua língua tem um limite. O que eu quero dizer com isso? Falar de comprometimento. Ah, mas lá vocês não falam disso aqui. Fala. Então o que eu quero dizer para você é que minha vontade aqui, e minha sensação, é que Deus está chamando a gente para viver um negócio que ninguém está vivendo. É a sensação que eu tenho. A começar por mim. Deus está chamando a gente para viver um comprometimento com o amor dEle, com a mensagem que Ele traz, que a gente não tem noção do que é isso aqui. E aí Paulo dá 3 conselhos para Timóteo, eu quero compartilhar contigo. Ele começa dizendo assim, Timóteo, você vai ter que aprender a se fortificar na graça de Deus. Senão você não vai dar conta de viver essa vida. Fortificar-se na graça de Deus. Por que eu digo isso? Porque a graça para alguns parece um escândalo. Porque a gente foi viciado em ouvir que a gente precisa fazer coisas para ser aceito por Deus. Nós fomos ensinados, na nossa matriz religiosa, que a gente precisa fazer para que Deus me aceite. E eu falo, acho que disso toda vez que eu subo aqui. Você está cansado de ouvir eu falar disso. E aí toda vez que eu falo sobre isso, tem gente que fala assim, pastor, era o que eu precisava ouvir. Eu sou amado de Deus, pastor. Ele me entende, não é, pastor? Eu falei, entende. Ele me perdoa, pastor? Eu digo, perdoa. Pastor, eu precisava ouvir isso, pastor. Aí passa uma pessoa e diz assim, pastor, parabéns pelo sermão, Deus te abençoe. Olha, pastor, eu estava numa vida, essa semana foi uma desgraça para mim, eu precisava ouvir isso. Eu digo, que bom. Aí vem alguém e diz assim, pastor, o senhor não acha que está facilitando demais, não? Né? Porque Deus ama, Deus é amor, Deus é amor. Não é só amor, né, pastor? Deus é amor, mas é o quê? É justiça. Vocês sabem de cor já. Você conhece essa pessoa também? Ela está por aí. Ela fica espalhada por aqui, ela vai falando essas coisas. Deus é amor, mas é justiça, pastor. Não dá. Tem gente aqui, pastor, que vem aqui, só eu sei a vida que leva. Porque eu vejo no Facebook a pessoa nem para esconder, pastor. Que vive, o que gosta, pastor, aquilo a carne está tomando conta, pastor. O senhor vai lá e fica dizendo que Deus ama e Deus perdoa, vai criando esse bando de crente folgado, que se esconde na graça de Deus. Não era essa a visão que Paulo tinha da graça de Deus. Não é essa a visão que a Nova Semente tem da graça de Deus. Não é essa a visão que o Evangelho tem da graça de Deus. Paulo dizia assim, Timóteo, na graça que você vai ganhar força para caminhar, sabe por quê? Porque sozinho você não vai conseguir. Sozinho ninguém de nós consegue caminhar. Sozinho nenhum de nós faz a lição de casa. Sozinho nenhum de nós consegue olhar e falar assim, Senhor, deixa comigo, eu sou teu discípulo, eu cumpro o teu chamado, eu sou constante, deixa comigo. Ninguém aqui consegue fazer isso. Sozinho a gente não consegue. E a graça se torna um escândalo, porque o próprio Paulo, que diz, me imitem, ele fala assim, essa afirmação é fiel e é digna. Cristo Jesus, ele diz, veio salvar pecadores, ele fala para Timóteo. Timóteo, não esquece disso, ele veio salvar pecadores. Ele fala assim, dos quais, sabe quem eu sou no meio deles? Eu sou o pior, Timóteo. Timóteo, eu sou o pior. Você já se sentiu o pior pecador da vida? Seja por causa da religião, por conta da sua consciência lá no travesseiro, se sentiu assim, eu não vou dar conta de viver esse negócio, eu não vou conseguir, fazer e mostrar que faz é fácil, pastor, mas só eu sei a desgraça que eu sou, pastor, olho para o espelho de verdade, eu sei o que eu sou, eu não consigo nem perdoar meu marido, que dirá falar que eu amo o próximo, pastor, eu não me engajo em nada, não me interesso por nada, pastor, meu dinheiro é para mim mesmo, eu estou querendo comprar outra bolsa, pastor. Eu não estou preocupada com doar nada, eu não quero doar nada. Falar de doar para mim dói. Pastor, toca meu celular, eu vejo que é para uma pessoa que eu quero, ela quer dividir problema. Pastor, eu não tenho paciência para problema de pessoa, já tenho demais, pastor. E aí vive uma vida assim, sabe? Como é que você vai dar conta de viver um negócio com a graça de Deus? Eu digo a você. Tem um teólogo que diz o seguinte,
De fato, pregar a graça de Deus no púlpito revolta e repulsa a humanidade. Porque a humanidade está condicionada a tentar obter por seu próprio mérito qualquer benefício. Eu vou dizer a você, o que não vai faltar no teu coração e na tua mente são vozes dizendo para você que você não consegue, dizendo que você não é merecedor, ou dizendo que você é um hipócrita. Esse tipo de voz, ela vem na consciência, porque quem usa esse instrumento se chama inimigo. Ele te coloca lá embaixo. Se tem alguém que tem interesse em fazer com que a gente se sinta menos do que a gente é o inimigo de Deus. Deus tem prazer em te levantar, em restaurar em você quem Ele é. Isso é fortificar-se na graça. Quando Ele fala fortifica-se na graça, Ele está dizendo assim, mantenha-se fortificado. Fortifique-se todo dia. É constante. Você vai voltar para a graça e vai entender quem é você. Você vai voltar para o amor de Deus e vai falar assim, puxa vida, eu sou muito amado. Ele me aceita assim como eu sou mesmo, mas Ele tem um plano para mim e eu quero viver isso, porque eu quero viver a vontade dEle, porque ela é melhor para mim. Esse é o tipo de constrangimento que o amor de Deus vai causando em você. Eu não acredito hoje em transformação se não for através do amor, porque todo o resto é através de barganha e tentativa própria de falar assim, eu mereço e eu consegui vencer. Quando é pelo amor, aí Deus fala assim, agora você entendeu. Deixa eu dar um exemplo para você. Eu fui a uma igreja, uma sexta-feira, e fui ouvir uma mensagem para jovens. É uma igreja extremamente legalista na sua raiz. Tem muito dessa estrutura de cuidado com a salvação, cuidado. E aí, o pastor dos jovens começou a pregar e falando, e o clima era o seguinte, você não sabe o que vai acontecer amanhã, agora é 1h10, se você sair daqui 1h14 lá na rua, pode acontecer alguma coisa, você pode morrer longe de Deus, e tua salvação vai estar prejudicada, e você, se fizer isso, fizer aquilo, abandona isso, abandona aquilo, e o povo gosta, porque diz que chama o pecado pelo nome, não é verdade? E aí todo mundo se constrangeu, e aí ele falou assim, eu conheci um jovem, aí começou uma música triste, tipo Samuel, quando começa ali, tererê. Aí o cara, conheci um jovem que abandonou os caminhos, e ele foi longe, esse jovem contou no leito de morte, o jovem falou, morreu sem Deus, e ele falava, jovem, não faça isso, tal. Aí rolou um choro assim, todo mundo, ai meu Deus, eu não posso perder a salvação, era uma culpa, era uma dor, eu falei, meu Deus, isso é uma manipulação, porque eu pus medo, e pelo medo quase todo mundo vem. Aí, tive o privilégio de domingo, ir a uma outra comunidade. Cheguei domingo, aquele jovem pastor usou um texto que diz assim, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. No domingo eu ouvi o mesmo texto de um outro pastor, o mesmo texto. O pastor falou, abre em Efésios e leu, pela graça sois salvos. E ele começou a pregar e pregava assim, queridos, jovens que estão aqui, vocês têm ideia do amor de Deus por vocês? Deixa eu descrever. E ele começou a descrever. Deus um dia, ao criar, ele começou a falar de Deus. Ele olhou para você, ele viu quem você ia ser. Ele falou assim, eu não vou te tratar pelo que você faz hoje, vou te tratar por quem você é. Você é meu filho, eu amo você. E eu tenho um plano, um propósito para você viver. Eu quero te convidar a experimentar isso na sua vida. E você pode vir, porque eu te perdoo, eu te abraço, eu quero resgatar você. E ele começou a falar do mesmo texto, falando que Deus amava. E no final ele falou assim, quem é que está aqui hoje e quer dizer assim, Senhor, por tanto amor, eu te agradeço, eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim, eu quero me submeter ao Senhor. Aí eu lembro que eu levantei também. Eu vou também. Isso tocou meu coração. Aí eu falei assim, não é possível que tem 2 deuses na Bíblia. Então a graça, o que eu estou falando de graça, eu estou dizendo para você, se você não se fortificar na graça, se não for por ela, se não for um encontro com ela, você não vai conseguir caminhar, a culpa vai te consumir. E eu vou dizer a você, a começar pelo pior dos pecadores, que era Paulo, e todo mundo aqui se considera também o pior dos pecadores quando leva-se a sério, a gente tem que entender que Deus está sempre disposto com a sua graça a reconstruir aquilo que foi perdido, a perdoar aquilo que foi passado, a você não ficar remoendo coisas que você já fez e que possivelmente alguém vai te identificar por aquilo. Ah, fulana, eu já conheço, ela é do tipo sim. E vão dizer isso para você, e essas horas vão continuar, mas Deus não te trata assim, seja um passado de 10 anos ou de 1 minuto atrás. De 1 minuto atrás, de quando você pisou nesse lugar para sair daqui, já é passado para Deus. E Ele fala, filho, para que você vai ficar remoendo uma coisa que eu já esqueci? Percebe?
para que você vai ficar remoendo uma coisa que eu já esqueci? Quem é que pode te acusar nesse lugar? Lembra dessa história? Quem é que pode atirar uma pedra em ti? Eu também não te condeno. Esse é o encontro que a gente precisa ter para se fortificar. Senão a gente não caminha. A gente não caminha. Paulo estava dizendo, Timóteo, você tem que se fortificar na graça. É a graça de Deus que vai te levantar, Timóteo. E eu vou dizer a vocês, alguns falam de graça barata. Graça barata. Fortifica na graça, ela vai te cobrindo e você vai vivendo. Não é esse tipo de graça que eu estou falando, é graça preciosa. Quem faz essa distinção é um teólogo chamado Bonhoeffer. E ele fala o seguinte, graça barata é graça que a gente dispensa a nós mesmos. Eu me perdoo, eu acho que não tem nada a ver. E ele diz, graça barata é pregação do perdão, sem arrependimento, sem mudança de mente. Isso é graça barata. Graça barata é graça sem discipulado, sem cruz, sem Jesus. Ele fala, já a graça preciosa, deixa eu ler para você o que ele diz, já a graça preciosa é um tesouro oculto no campo. Quando eu descubro esse amor, o ser humano ele sai, ele vende tudo que tem com alegria. É uma pérola preciosa, cuja aquisição o comerciante se desfaz de tudo que tem. O Senhor de Cristo, o senhorio de Cristo agora é a tônica da vida dessa pessoa. Porque ela encontrou um amor que jamais encontrou, pelo qual o discípulo larga tudo, a rede, começa a seguir. A graça preciosa é o Evangelho. É que se deve procurar sempre de novo, é o dom pelo qual se deve orar, Senhor, derrama sobre mim a Tua graça. Essa graça é preciosa porque chama ao discipulado, é uma graça cara, porque custou tudo. É preciosa porque custou a vida ao ser humano e é graça porque Ele dá a vida. É preciosa porque condena o pecado, mas ela também justifica o pecador. Ela é preciosa porque custou a vida do Filho de Deus. A Bíblia diz, vocês foram comprados por alto preço. Vocês foram comprados por alto preço. E porque não pode ser barato para nós aquilo que custou tudo para Deus. A graça é preciosa sobretudo porque Deus não achou que seu Filho era preço demasiado caro para pagar pela nossa vida. Por isso ela é graça cara, ela é preciosa. Porque custou tudo para Deus, para que você pudesse ter vida hoje. Para que você pudesse ter comprometimento com Deus. Essa é a graça que vai moldando nossa vida. Eu posso estar falando para pessoas que entraram nesse lugar e estão ouvindo a gente pela internet, em algum momento, que se sente exatamente como eu descrevi. Eu não sou merecedor, eu nunca vou conseguir fazer isso. E eu não sei o que é ter esse comprometimento com o Evangelho, eu não tenho vontade de nada, pastor. Eu vou dizer, o que a gente precisa é um encontro com esse amor. Por mais abstrato que pareça para alguns, é parar e dizer assim, eu creio. Eu creio, isso é uma questão de fé. Nem sentir é, sabia? Nem sentir é. É eu creio, eu creio. E para quem fala eu creio, não há poder que possa retirar. Fala, eu creio que eu sou amado por Deus. Quando alguém fala isso, ela descobre quem é Deus, parece que o universo interior começa a se resolver. Tem uma música que às vezes eu canto, eu ouço, na verdade, vou meditando, ela fala assim, tudo que passou já não importa mais, hoje eu sou livre. Para que remoer se o Senhor nem se lembra mais? Tudo já ficou para trás. E a cantora diz assim, eu não vou viver mais de engano nem de opressão, e eu não aceito mais acusação. Eu sou livre. A graça é esse encontro diário com Deus. Fortifica na graça. Primeiro conselho que eu dou a você, só tem mais 3, né? Eu já tenho 6 minutos. Você acha que eu consigo em 2 minutos falar de 2 conselhos? É porque eu estou no mais importante. Fortifique-se na graça. Você é amado por Deus. Se eu repetir isso aqui, como se fosse a coisa mais importante que eu vou falar hoje. Você é amado por Deus. Ah, pastor, mas você não está... Se você é desse que acha que só o amor não resolve, experimenta o amor, você vai ver se não resolve. Experimenta amar e ver se não resolve. A maior definição de Deus. Deus é amor. Deus é amor. Paulo continua seus conselhos, e eu vou para o segundo. Ele diz assim, ô Timóteo, além de se fortificar na graça, suporta os sofrimentos que esse evangelho vai trazer. Suporta, sofre comigo. Sofre comigo. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele usa figuras que mostram de decisão de se manter ao lado de Deus. Mesmo quando tudo ao redor parece ruir, mesmo que a cultura ao redor pareça te pressionar para o contrário, é decisão, é chamado. Ele fala do soldado, ele fala, ô Timóteo, suporta comigo como se fosse um bom soldado de Cristo. Na cabeça de Paulo, ver soldado era a coisa mais simples do mundo. Ele via soldado o tempo inteiro. E na época, um soldado romano, quando se alistava, ele tomava o sacramentum, que era um juramento ao imperador. Na cabeça de Paulo tinha todas essas imagens, ele jura lealdade.
Uma conversa que foi descrita no historiador dizia o seguinte: um dos marechais disse para o seu soldado: você não deve se retirar, disse o marechal, deve ficar a todo custo, seja leal ao seu compromisso. Então o oficial disse assim: se eu tiver que permanecer, isso significa que todos do batalhão devem morrer. E o marechal disse assim: é exatamente isso que eu estou falando, a todo custo, permaneça, a todo custo. Paulo tinha essas imagens no coração. Permanece, fica lá, suporta o sofrimento. Quando eu falo de sofrimento, não é perseguição apenas externa. Eu estou falando de sofrer para morrer para si, para morrer para os seus divertimentos, para morrer para o seu tipo de felicidade. Sofrimento dentro de casa, quando você se posiciona espiritualmente para dizer: eu vou viver isso, agora é assim que eu vou viver. Aí começa uma guerra, vem de tudo quanto é lado. É quando dentro de um namoro você se posiciona. É quando dentro de uma empresa você se posiciona e fala: aqui não passa mais esse tipo de coisa, que eu não concordo mais com isso aqui. Você vai ver o que vai acontecer com você. Se posiciona ao lado da verdade. Se posiciona ao lado de Cristo Jesus, como um discípulo que leva a sério o que Ele pede. Tem ou não tem desconforto na vida de quem se posiciona? O problema é que a gente está vivendo um evangelho que quase ora por bolsa. Entenderam o que eu quis dizer? Não. Do tipo: vou orar porque eu preciso de mais. Eu quero mais. Abre as janelas do céu. Faz chover, Senhor. Faz chover para quê? Para eu ficar molhado de bênção? Eu costumo dizer isso aqui, né? Bênção não é para ter, bênção é para ser. Esse compromisso leva a gente à certeza de que existe vida no Evangelho. O C.S. Lewis, quando escreveu sobre isso, ele fala assim: olha, que interessante. Como vocês saibam, nem sempre eu fui cristão. Ele diz assim: não me tornei religioso em busca de felicidade. Eu sempre soube que uma garrafa de vinho do Porto me daria felicidade. Se você quiser uma religião que te faça feliz, ou te faça se sentir confortável, eu não recomendo o cristianismo. Tenho certeza que deve haver algum outro produto americano no mercado que lhe dará maior utilidade, mas isso eu não tenho como te ajudar. Felicidade, conforto. Eu não estou dizendo que você tem que ir para dentro do mal. O Senhor manda guerra para mim, que eu quero ir dar batalha. Eu quero acordar segunda-feira na guerra. Minha vida está em paz, manda vir agora que eu sou discípulo, o pastor pregou que eu sou comprometido. Não, estou dizendo para você: livra-me do mal. Livra-me do mal, essa é a nossa oração. Só que quando eu me posiciono como discípulo de Jesus, fortificado pela graça dele, e tomo posição espiritual, acontece como um casal que me procura essa semana: pastor, eu nasci em igreja, rejeitei tudo que essa igreja fala. Passado muitos anos, pastor, eu quis voltar. Pastor, eu fiz coisas que você não imagina. E eu vou dizer a você: começou quando eu comecei a querer voltar, começou a desmoronar minha vida. Já ouviram essa história em algum lugar? Fala assim: querido, Paulo diz, o mesmo Paulo, ele diz assim: a nossa luta não é contra a carne, é principado, potestade, é coisa espiritual. E ele falou: pastor, eu estou tendo sonho, gente me para na rua e fala coisa para mim, que eu sou fraco, que eu não vou conseguir. Pastor, eu estou vendo isso com um olhar muito espiritual. Eu falei: pois é, isso é guerra. Eu falei: porque você se posicionou. E Paulo usa a figura do soldado, porque ele diz assim: o soldado, ele tem lealdade, o atleta tem disciplina, o lavrador tem paciência. Ele usa figuras que mostram para nós qual é o tipo de evangelho que a gente tem que viver. Paciência para ver o fruto, lealdade para permanecer, disciplina para continuar sendo persistente como um aprendiz do mestre. Só que isso, quando eu saio da fortificação que eu recebi pelo quê? Pela graça de Deus. Aí ele termina dizendo um conselho: você se fortifica na graça, Timóteo. Você sofre comigo, sofre os sofrimentos do evangelho. E Paulo sabia o que era sofrer. Eu até pus a lista de sofrimento dele aqui. Só lembrar você: açoitado, exposto a açoite, repetidas vezes fui golpeado com vara, apedrejado, naufrágio, sofri 2, passei a noite na fúria do mar, virei a noite no mar, no meio do mar, fiquei viajando de uma parte para outra, rio, ladrão, assaltante, compatriota que falou mal de mim, gente da igreja, perigos dos gentios, perigos da cidade, perigo no deserto, perigo no mar, perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, sede, fiquei em jejum, suportei frio, nudez. Além disso, tem uma dor que me consome, que é uma pressão, porque eu quero ver a igreja erguida. Não tem ninguém que fique fraco, eu também não fique fraco. Alguém que se escandaliza, eu também fico ruim por dentro. Se eu devo mergulhar, ele fala: eu quero mergulhar nas coisas que me trazem fraqueza. Esse evangelho aqui é um negócio que eu estou clamando para Deus para sentir isso.
Aí o homem Paulo escreve assim: que para mim era lucro, eu considerei perda por causa de Cristo. Você lembra desse texto? Quando a lógica da graça de Deus invade a tua vida, o compromisso do discípulo, do aprendiz, ele fala: eu passei a olhar tudo de um jeito diferente. Eu falo que isso é metanoia, a mente se expande. Você fala assim: meu Deus, era isso que eu fazia, era isso que eu vivia, era assim que eu cuidava de mim, era assim que eu valorizava as coisas. Tudo inverte de ponta cabeça. Aí ele fala assim: mais do que isso, eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Tudo para mim é perda, por cuja causa eu perdi todas as coisas. Eu considero tudo como esterco para poder ganhar a Cristo. Eu quero ser encontrado em Cristo. Eu não quero ter a minha justiça própria que vem da lei. Eu quero que Ele me encontre com uma justiça que vem da fé que eu tenho nele. Eu quero uma justiça que procede de Deus, que se baseia na fé que eu tenho nele. Eu quero conhecer a Cristo. Eu quero ter o poder da ressurreição dele. Eu também quero participar dos sofrimentos de Cristo. Eu quero tomar uma decisão. Eu quero tornar como ele na sua morte, para que de alguma forma eu também alcance a ressurreição com Cristo. E aí ele começa a dizer: não que eu já tenha alcançado tudo isso, não que eu já tenha sido aperfeiçoado assim, mas eu prossigo para alcançar. Pois para isso que eu fui alcançado por Jesus, para cumprir o propósito dele. E ele continua dizendo: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu sigo avançando para o alvo, para aquelas que estão diante de mim. Prossigo para esse alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial que está em Deus, que é o chamado celestial de Cristo Jesus. Paulo tinha uma noção clara do que era o evangelho para ele. E eu vou dizer a vocês, o último conselho que ele dá para Timóteo, se você está com a Bíblia aberta, é o verso 8. Ele fala assim: Timóteo, fortifica-se na graça todo dia, suporta o sofrimento que você vai tomar posição, vai ter guerra para você viver. Mas Timóteo, lembre-se de Cristo. Lembre-se de Cristo. Lembre-se de Cristo. E aqui é o mesmo ato, o mesmo verbo. Continue lembrando permanentemente de Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, do qual eu sofro por ele. Eu estou preso como um criminoso, contudo a palavra dele não está presa. Então lembra dele, ele vai estar contigo todo dia. Ele prometeu que ele ia andar do teu lado. Ele prometeu que ele ia sarar essas dores. Ele prometeu que ele entenderia o teu sofrimento. Ele prometeu que ele te daria a força para te libertar dos teus pecados, das tuas lutas. Ele derrama essa força em você. Queridos, quando eu tenho luta espiritual, eu estou fazendo uma tática agora que é quase infalível para mim. Eu estou assim começa a vir uns pensamentos, eu já consigo um sentimento ruim. Eu falo assim: Pai, em nome de Jesus, eu falo: Jesus, arranca isso de mim agora. Eu falo isso em mente: arranca de mim agora. Eu falo para ele: arranca. E eu sei que a cruz de Cristo dá poder para isso. Eu imagino sempre isso, uma luz que invade a gente e arranca essas coisas de dentro de nós e fala assim: vem de volta o meu plano, vem de volta aquela mulher que eu sonhei, volta o filho que eu sonhei, volta o marido que eu sonhei, volta, que Cristo pode fazer isso por nós, a graça faz isso por nós. Então, Senhor, arranca isso de mim agora. E é uma paz que a gente sente, de poder caminhar com Deus, saber que a gente continua andando. Soldado que se alistou, não se distrai com as coisas dessa vida, continua remando, porque o prêmio e o resto todo é esterco para essa pessoa que entendeu esse chamado. Aí Paulo fala: lembra de Cristo. Essa palavra é digna. Se a gente morreu com Ele, a gente vai viver com Ele. Se você perseverar com Ele, você vai reinar com Ele. Lembra de Cristo. Se o negamos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, porém, Ele permanece fiel, pois Ele não pode negar a si mesmo. Sabe o que Ele quer dizer com isso? E eu termino dizendo isso. A Bíblia disse, o próprio Jesus disse, em Mateus 10, 32, 33, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu vou confessar a Ele diante do meu Pai, vou declará-lo diante do meu Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. É isso que Paulo tinha em mente quando ele diz assim: queridos, Timóteo, se a gente morreu com Cristo, se a gente decidiu se alistar e levar a sério esse evangelho, tenha certeza, você vai viver com Cristo. Aí ele continua dizendo: se você, Timóteo, perseverar em fortificar-se na graça, suportar o que o evangelho vai trazer para você e continuar lembrando de Cristo, se você perseverar, você vai reinar com Ele. Mas ele diz assim: mas se você o negar,
Se você o negar, Ele também vai te negar. E quando Ele fala negar, é rejeitar esse amor. É rejeitar esse amor. É rejeitar qualquer influência no teu coração que possa querer desmontar você e falar, eu quero trazer você de volta para o meu plano. É falar, eu não quero isso, eu não quero Deus, eu não quero Cristo, eu não quero esse amor, eu rejeito tudo que tem a ver com isso. Ele fala assim, eu não posso fazer nada, eu sou muito respeitoso. Agora, se você for infiel, fica tranquilo, porque Ele permanece fiel, Ele não pode negar-se a si mesmo. Aí eu li uma frase que diz assim, Jesus Cristo não testemunhará na eternidade por alguém que o negou constantemente, mas sempre será fiel ao homem que, não importa quanto tenha falhado, buscou e buscou continuar caminhando. Eu gosto dessa ideia. Eu costumo dizer aqui que o caminho do justo não é o caminho de quem nunca erra, mas é o caminho de quem aprendeu a se arrepender sempre. E o que Paulo está dizendo para Timóteo é, lembre-se de Cristo. Lembre-se que há perdão. E eu estou dizendo isso para você agora. Através do tempo, essa carta chega para nós. Eu digo a você, fortifiquem-se na graça de Deus dia após dia. Banhem-se nesse amor. Relembre desse amor. Quando a gente canta aqui, por malfeitores Ele morreu, se entregou por mim. Eu vi muitos de vocês sendo tocados por isso. Porque esse amor constrange a gente. E quando você tomar posição como um soldado, Ele diz, não recua, mesmo que isso implique perda para você. Implique perdas e aparentes perdas, na verdade. E o terceiro conselho que eu digo a você, talvez só se lembre desse. Lembre-se de Cristo. Lembre-se de Cristo. Lembre-se de Cristo. Lembre-se de Cristo. Quando lembrar de Cristo, fortifica-te na graça, suporta o sofrimento e lembra de Cristo. Eu não sei como você chegou até aqui, não sei você que assiste a gente. Eu senti muito forte isso no meu coração, que eu precisava fazer um convite a você. Tem um montão de gente que vem para cá, que é membro aqui, que é frequentador, que está visitando a gente, e diz para mim assim, pastor, parece que sempre falta alguma coisa, pastor. Eu vou dizer, sempre vai faltar. Nossa natureza vai lutar sempre contra o Espírito de Deus. Só que eu digo assim, não perca a fé. Deixa eu dizer para você aqui, não perca a fé. Deus tem poder para reerguer você, para reconstruir aquilo que foi perdido dentro do seu coração. Para de sofrer por coisas que já passaram. Quando eu falo isso, são decisões que você tomou. Para de sofrer por coisas que já se foram. E quando você vai falar com Deus, Ele fala assim, eu nem lembro mais. Por que você está sofrendo e remoendo com isso? Porque é muito fácil acreditar que Ele perdoa. Difícil é se perdoar. Difícil é se perdoar. Eu vou dizer a você, fortifica-te na graça. E toma uma posição. Eu vou permanecer aqui. Eu vou continuar vivendo essa vida. Eu vou continuar buscando ser quem Ele quer que eu seja. Ele vai fazer isso por você. E se em qualquer momento você se esquecer, o conselho fica o tempo inteiro. Lembra-se de Cristo. Ele está contigo. Ele vai fazer isso por você. Ele vai renovar você. A gente canta aqui, renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor. Aí você fala assim, mas pastor, eu cantei semana passada. Passou mais uma semana. Estou aqui de novo. Pois é, renova-me, Senhor. Põe em mim teu coração. Eu já não quero ser igual. Eu não quero ser igual o camarada da sexta-feira. Eu não quero ser igual quando eu cheguei aqui. É ou não é? Eu não quero ser igual do jeito que eu pisei nesse lugar. Eu quero sair diferente. Então renova. A semana que vem, sabe o que nós vamos fazer aqui de novo? Eu vou falar sobre integridade que Paulo pede para Timóteo ter. E no final, sabe o que eu vou falar? Renova-me, Senhor. Renova-me. E assim vai ser até que aquele que alistou a gente invadir essa terra. Fala assim, ó, pode vir. Valeu ou não valeu a pena? Valeu ou não valeu a pena fortificar na minha graça, entender que vocês iam passar por dor, mas lembraram-se de mim. Valeu ou não valeu a pena? Em nome de Jesus, não ouça qualquer outra voz, a não ser a voz que fala assim, eu quero te erguer nesse dia, para continuar vivendo o meu plano, para continuar vivendo o meu plano, na tua vida, no teu casamento, na tua família, nos teus negócios, onde for. Eu quero que você viva do meu jeito, não é do seu jeito. Deus está te chamando para isso através do amor dEle, que nos constrange nesse lugar. Eu orei para Deus mexer contigo como uma criança, não é verdade? Então abre o coração como uma criança e fala, pai, eu preciso. De novo, eu quero de novo. De novo, e de novo, e de novo, enquanto vocês precisar. Até que eu sinto o que Paulo sentiu. Até que eu sinto o que ele sentiu. Considero tudo como perda, só para ter essa paz que eu senti nesse lugar aqui.
só para viver isso que eu estou vivendo aqui agora. Eu quero viver isso. Se você está sincero, buscando isso de verdade, gasta esse tempo em oração, feche seus olhos. Nós vamos cantar junto e falar com Deus. Fala com Deus. Renova-me, Senhor. Pede para Ele. Renova-me, Senhor Jesus. Eu já não quero ser igual, Senhor. Renova-me, Senhor. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim, Senhor, necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. já não quero ser igual. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Pai, te agradecemos muito, porque através dos conselhos da Tua Palavra, dados ao Teu servo Timóteo, hoje aqui, nesse ano, nesse tempo, nesse momento, nesse lugar, a gente reconhece mais uma vez o Teu chamado e o Teu amor infinito por cada um de nós, Pai. Obrigado porque nos dispensa graça sobre graça todos os dias da nossa vida, nos aceitando para escândalo de alguns, Pai, mas podendo nos abraçar a cada dia, e essa graça vai nos moldando, vai nos transformando. Nós vamos tendo vitórias espirituais por conta do Teu amor. Obrigado por não desistir de nenhum de nós, Pai, e nos acordar toda manhã com misericórdia renovada, Senhor. Obrigado porque através da Tua Palavra, olhando a vida de Paulo, a vida de Timóteo, isso nos inspira, Pai, no tempo de hoje a continuar levantando essa bandeira de pessoas que se comprometem contigo, têm persistência em caminhar ao Teu lado, que não recuam, Pai. Gente que está decidida a fazer a Tua vontade, gente que está decidida a Te reconhecer como Senhor da vida. Eu peço em nome de Jesus para aqueles corações que estão aqui, Pai, estão nos ouvindo, Senhor, para que haja uma renovação do compromisso contigo nessa manhã, Pai. Que essa pessoa possa dizer no fundo da alma, como uma criança sincera: para onde eu vou correr, Senhor, se não for para o Senhor? Para onde eu posso ir, para onde eu posso fugir, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna para a minha vida? Para onde eu fugirei? Que essa
pessoa possa dizer no coração que Tu és o Senhor dela, Tu és o meu Senhor, Pai. Que Cristo seja o nosso Salvador, o Senhor da nossa vida, e nós sejamos comprometidos com esse Evangelho maravilhoso que nos salvou. Foi para isso que fomos alcançados, Senhor. Que a gente possa, nesse momento, para aqueles que sofrem por culpa, por remorso, por desespero, Pai, em nome de Jesus, que eles possam se esquecer das coisas que ficaram para trás, que eles possam se reerguer nesse lugar como os Teus filhos amados, que eles ouçam a mesma voz que Cristo ouviu do céu: esse é o meu filho, essa é a minha filha em quem eu tenho prazer. Que a gente ouça isso do alto agora através do Teu Espírito e possa sair daqui para uma semana de vitória ao Teu lado, Senhor. Que haja restauração das nossas relações, da nossa alma, do nosso propósito, e que esse sábado seja um dia vivido assim, para a Tua paz reinar no nosso coração e na nossa casa, em nome de Jesus, Pai. Renova a nossa vida como a gente tem orado, nos faz vitoriosos, Pai, nos leve em paz para casa, para a gente continuar sendo Teu aprendiz, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Fortifique-se na graça, suporte os sofrimentos e lembre-se de Cristo. Boa semana para você. Abraça quem está ao seu lado. Ele é seu irmão, querendo ou não, ele é seu irmão. Então fala para ele: é isso aí. Deus te abençoe. Lembre-se de Cristo. Fala para ele: lembre-se de Cristo. Fortifica-te na graça, suporta o sofrimento, lembra-se de Cristo. Fala isso para ele. Deus te abençoe.